Todo grande caminho tem um ponto de partida. Olá, meus amigos e amigas. Nós estamos no Ponto de Partida. A cada semana, um entrevistado contando um pouquinho da sua história, do seu êxito e de onde iniciou o seu ponto de partida. Lembrando, não esqueça de se inscrever no nosso canal, não esqueça de deixar o seu like, bem como de ativar o sininho para receber as notificações. Inicia agora mais um Ponto de Partida. Eu sou o jornalista Jair Wingert e você está no Ponto de Partida. A cada semana nós estamos abordando, entrevistando pessoas que fazem a diferença na sociedade campobonense, no Vale dos Sinos e no Rio Grande do Sul. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar esse canal Ponto de Partida. Nós estamos hoje com a grata satisfação de conhecer um pouquinho mais sobre a vida de um dos grandes cabeleireiros aqui da nossa cidade, da nossa região, referência no Vale dos Sinos, o Edilson Constante da Silva, que vai contar um pouco da sua trajetória. Edilson, uma boa tarde, uma alegria poder ouvir a tua história e compartilhar com a comunidade, especialmente com aqueles que acompanham o canal Ponto de Partida. Da onde o Edilson é? Você é campobonense? Conta um pouquinho da tua história. Boa tarde, Jair. Não, eu não sou campobonense de nascimento, mas é uma cidade que eu adotei e é a minha cidade do coração. Eu sou natural de São Francisco de Paula, mas vim para Campo Bom em 1974. Né? Eu tinha 10 anos de idade, então virou a minha cidade natal, podemos dizer assim. A tua chegada a Campo Bom, logo os primeiros passos foi na indústria calçadista, como a maioria trabalhou, onde tu iniciaste? Sim, a nossa família toda veio para cá naquela década de 70, né? Aquela migração de pessoas do interior em busca de trabalho, principalmente famílias grandes, né? Pai e mãe com vários filhos precisavam ter esse nicho de vir por onde tinha trabalho para... Mas como eu tinha só 10 anos de idade, né, eu vim a reboque. A família veio vir junto. Tu estudou aonde aqui em Campo Bom? Eu estudei logo que cheguei no Borges de Medeiros, né, porque a gente foi morar no bairro Celeste. Sim. E ali depois eles, em 75, inauguraram hoje o Fernando Ferrari, que era a escola polivalente. Aí eu me transferi para ali e concluí todo o meu ensino fundamental ali. Muito bem. Você está no Ponto de Partida e nós estamos entrevistando o Edilson Cabeleireiro, se assim posso me referir a ti. Sim, o Edilson tem um salão, um estúdio, assim, propriamente dito, num local muito bonito aqui da cidade de Campo Bom, na Avenida Independência, próximo à prefeitura, próximo a um grande mercado aqui da cidade. E o Edilson estava falando um pouquinho sobre a questão da área onde ele estudou e a iniciação na questão de trabalho foi aonde, Edilson? Como eu te disse, meus irmãos mais velhos vieram para o calçado, mas eu com 15 anos, né, eu acabei me afastando de Campo Bom, que eu tenho meu irmão, o meu tio tinha um salão em Caxias do Sul, e meu irmão, então, não veio para cá, foi o único da família que acabou indo para lá e se tornou cabeleireiro lá. Então ele acabou me convidando para ir morar com ele, e eu com 15 anos eu fui para Caxias do Sul e lá eu iniciei, então, o meu trabalho, né? Fiz curso, comecei lá em Caxias do Sul. Depois retornei para Campo Bom e estou até hoje. Mais precisamente em que ano tu retorna para Campo Bom e com quem? Já abriu o salão direto, trabalho? Como é que foi essa história? Não. Eu voltei para Campo Bom em 1982. Né? E eu vim trabalhar com o Wilson Cabeleireiro. Wilson Fritz? Wilson Fritz. O Wilson, na época, eu acho que era o único cabeleireiro que tinha em Campo Bom, né? Existiam as barbearias. Sim. E na época tinha a denominação de salão de beleza e instituto de beleza, né? Os institutos eram as mulheres, né? Que atendiam as mulheres. Então, cabeleireiro mesmo que atendia unissex, eu acho que o Wilson foi o pioneiro em Campo Bom. E eu vim trabalhar com ele, né?
Em Em 82. 82. E aonde era o estúdio do Salão do Isso Wilson? era na Avenida Brasil, na Galeria Schneider, Sim. em cima no primeiro andar. E ali tu iniciou a caminhada com ele. Ali eu iniciei a caminhada com Campo ele Bom, né? em Campo Bom. Trabalhei ali durante 32 anos, no mesmo local. Que eu vim adquirir o salão dele depois, quando ele parou, que hoje ele é dono da sorveteria Kiko, né? Sim. Então ele abandonou a profissão e foi para o ramo do sorvete. E eu comprei o salão dele e fiquei ali então. Foram 32 anos no mesmo local. Hoje, quantos anos tu estás na área? 42. 42 anos. Estou há 10 anos aqui no Cidade Shopping agora. Talvez seja dos cabeleireiros que estão hoje na ativa em Campo Bom o mais antigo? Eu acredito que sim, eu não me recordo se tem. Existia aqueles barbeiros, Os né? barbeiros, Isso, sim. que hoje está em alta de novo, né? novo. Os barber, né? Cresceu bastante. Mas acredito que cabeleireiro unissex, que está na ativa daquela, são um dos mais antigos. E hoje o teu trabalho, ele é um trabalho familiar, a esposa trabalha contigo, como é que é? Sim, sim. Hoje o salão só está eu e a esposa mais, né? Já foi mais familiar, porque uma época esse meu irmão lá de Caxias do Sul esteve em Campo Bom também. O pessoal deve ter conhecido o Dirceu, né? Dirceu Sim, cabeleireiro. Dirceu. E ele que me colocou na profissão, e ele teve bastante tempo aqui em Campo Bom também. Agora está aposentado. E a minha irmã também, que já veio a falecer, ela foi nossa manicure por mais de 30 anos também. Então era um salão bem familiar. Quais os serviços que o teu salão oferece para a comunidade, para as pessoas? É unissex? É unissex. Todo o trabalho possível na área da beleza, tirando hoje, eu até já tive essa da parte de beleza, eu tinha uma massagista, mas hoje não, hoje toda a parte que envolve cabelo, né? Sim. Pescoço para cima, vamos dizer assim, tudo a gente... E tem a área que a minha esposa faz também, que é de depilação, né? Sim. Que também envolve, mas tirando essa outra parte aí, que hoje até os dentistas, né, estão fazendo de harmonização e coisa. Então isso não, mas a parte de cabelo, maquiagem, depilação, a barba, é tudo, todo o serviço a gente oferece. O teu atendimento, Edilson, é com hora marcada sempre? Sim, isso foi uma prática que eu aprendi lá atrás com o Wilson, né? Quando eu trabalhei em Caxias do Sul um tempo, era a barbearia do meu tio, era uma barbearia que era por ordem de chegada. Sim. E hoje os barbers eu noto que também começaram assim, mas já aderiram também à agenda, né? Então isso facilita muito para o cliente também não tem às vezes tempo disponível para ficar uma hora e meia esperando para cortar o cabelo. Então isso facilita. Mas é óbvio que se chegar alguém e a gente não tem espaço na agenda, a gente vai atender. Mas 99% é hora marcada. Eu sou o jornalista Jair Wingert, você está no Ponto de Partida. O entrevistado de hoje é o cabeleireiro Edilson Constante da Silva. Como eu já disse anteriormente, uma referência aqui na nossa região e alguém que tem muito a contar da sua exitosa trajetória de 42 anos na profissão. Não esqueça de ativar o sininho, de curtir o vídeo, de se inscrever no canal e divulgar o Ponto de Partida. Eu sou o jornalista Jair Wingert e você está no Ponto de Partida. Nosso entrevistado, o Edilson Cabeleireiro, aqui de Campo Bom, na Avenida Independência, uma referência, como a gente já salientou. Edilson, onde foi o teu ponto de partida, na tua opinião? Quando é que tu iniciou esse desejo de caminhar nessa profissão e qual é o segredo para aqueles que estão iniciando? Qual é o segredo de um bom cabeleireiro, de um bom profissional na tua área? Bom, Jair, o ponto de partida de se começar nessa profissão, isso depende muito de pessoa para pessoa. Eu fui incentivado, como disse, já dentro do âmbito familiar, né? Mas eu vejo hoje que muitos jovens estão procurando fazer cursos como uma fonte de renda, até porque começar, né, hoje no trabalho está bastante difícil, né? Hoje nós não temos mais tantas empresas, não temos mais aquele chamamento de precisar de trabalho. Então, e é uma profissão onde tu tem uma liberdade de horário
bastante grande. Isso o jovem também procura, né? Então, acredito que a inspiração vem de cada um de uma maneira diferente. A minha foi familiar mesmo, né? Eu era bastante jovem e ali eu me integrei e é fácil quando tu começa a gostar do que tu faz, né? Tu começa a ver transformações, tu começa a ver resultados que tu não imaginou que podia partir de ti numa conversa com outra pessoa. Isso é bastante gratificante. E não tem segredo, acho que o segredo é tu te doar, né? Fazer com amor, ver essa transformação que gera nas pessoas, a satisfação de uma pessoa quando é atendida e recebe o teu atendimento. Acho que esse é o segredo. E eu percebo muito hoje que na nossa profissão também, as pessoas que estão iniciando, elas começam com essa vontade e daqui a pouco eu vejo assim muito pulando, né? Como eu disse, eu fiquei 32 anos no mesmo lugar e agora estou no meu segundo lugar aqui em Campo Bom há 10 anos. Então não adianta tu ficar saindo achando às vezes, porque a profissão aqui não está rentável o suficiente para mim, eu vou mudar para a esquina, ou eu vou lá para aquele bairro tal, ou eu vou trabalhar com... Não é assim que funciona. Eu enxergo hoje assim, tu fidelizar o cliente pelo teu trabalho e o teu trabalho ele vai crescendo, mas tu tem que manter a tua estrutura, os teus pilares, não ficar mudando de lugar para lugar. Eu já tive vários profissionais ótimos que trabalharam comigo e eu lamento assim que eles saíram, foram trabalhar em outros lugares, montaram seus próprios negócios, não deu, voltaram para trabalhar com outros. Então, isso é o que eu deixo para o jovem que está começando hoje, que está fazendo o curso. Sejam perseverantes, sejam persistentes, que toda a semente que tu planta, às vezes demora um pouquinho para crescer, mas a hora que tu começar a colher os frutos, tu vai te sentir satisfeito e não vai precisar estar procurando um terreno melhor, achando que é melhor, para plantar essa semente. Eu sou o jornalista Jair Wingert e você está conosco no Ponto de Partida. O Edilson respondeu e eu fiquei atentamente observando a palavra resiliência, a palavra perseverança, muito importante para os profissionais de qualquer área. Insistir, continuar, enfrentar dificuldades, faz parte da caminhada. Pepe Mujica, ex-presidente do Uruguai, já falecido, num documentário ele diz que a gente aprende muito mais nas derrotas e nos dissabores do que às vezes nos períodos de bonança. Porque às vezes no período de bonança a gente tende a baixar as armas, relaxar e às vezes acontecem os grandes problemas. Persistência e resiliência. Edilson, nós enveredamos, falamos de Pepe Mujica. Na tua opinião, o nosso país, o Brasil, ele tem solução? Olha, Jair, eu acredito que tem sim. Eu acho que não existe país que não tenha solução. Só que a solução depende de nós. Às vezes a gente está esperando que a solução venha ou que as pessoas que estão no poder vão trazer a solução para o país. Eu acho que não. Eu acho que a solução ela vem, começa por nós. E muitas vezes nós fizemos escolhas erradas. Isso nos deixa assim um pouco com o pé atrás, achando que não adianta, que não resolve. Mas não, o erro ele é humano. E quando a gente comete um erro, a gente tem que aprender com ele e não persistir e nem abandonar a luta. Então, acredito, o Brasil é um país riquíssimo. É um país riquíssimo. Isso já deu as provas desde dessa pandemia. Aonde que nós iríamos imaginar que o Brasil ia enfrentar a pandemia do jeito que enfrentou e seguir de em pé? Então, acho que tem solução sim e tem que partir de nós, da base. Se nós erramos lá atrás, vamos consertar o erro aqui na frente. Então tem solução, na opinião do Edilson. E a gente falava no início do nosso bate-papo de que tu trabalha junto com a tua esposa, a Sim, Mara, né? Isso. Vocês têm quantos filhos, Edilson? Nós temos 2 filhos e uma filha de coração. Sim. Como é que é o nome deles, dos filhos? O mais velho é o Diogo, o do meio o Douglas e a mais jovem, está com 14 anos agora, vai fazer 15, a Cauane.
Os dois jovens não enveredaram para a tua área, estão em outras áreas? Estão em outras áreas. Não, o mais velho até enveredou para a área do calçado, porque ele tem muita aptidão de desenho e de criatividade, mas ele não gostou, acabou abandonando o calçado. Hoje ele está na área de alimentação, né? Então ele trabalha na área de alimentação. E o mais jovem ele já é mais técnico, ele já gosta mais da parte não financeira, mas mais de burocrático, isso, me fugiu a palavra, seria isso. E me diz uma coisa, Edilson, em termos de família, a gente observa que quando tocamos no assunto família, os teus olhos brilham. Saint-Exupéry, o autor do Pequeno Príncipe, ele diz que o invisível, muitas vezes, ele foge dos nossos olhos porque ele está dentro do coração. O que a família, na tua visão, representa para ti e para a sociedade, Edilson? É justamente isso, Jair. Eu acho que a família ela representa a base de tudo, né? A família é nosso porto seguro, é onde a gente pode ser acolhido e acolher também, porque quando a gente faz parte de uma família, não é que a gente só tem que ser acolhido, a gente tem que acolher e passar isso adiante. E eu acredito que é isso, é a base de tudo, é a base da sociedade, é a base religiosa. Eu acho que a família é uma célula justamente que tem que expandir para que uma cidade, um bairro, uma cidade, um estado, um país seja uma família, uma grande família. Espiritualmente, como é que o Edilson se define? A questão Deus, a questão religião. A gente sabe que o mundo vive uma crise sem precedentes de valores sociais, de valores éticos, morais e também espirituais. Como é que tu te define o homem, o cidadão Edilson na questão espiritual? Totalmente cristão, né? Desde a minha base de infância, né? Com a minha mãe era muito católica e nós não perdíamos uma missa, né? Todos os domingos. É lógico que a gente vai crescendo, a gente vai conhecendo, a gente vai buscando e procurando algo mais. E nessa caminhada eu posso te dizer assim, Jair, que eu fiz leituras, eu fiz buscas, fiz cursos dentro da espiritualidade, até mesmo dentro dos espíritos, kardecismo, e tudo a gente vai procurando. E agora, com 61 anos, né, 60 anos, que foi mas não foi esse ano, foi o ano passado, eu posso te dizer assim que eu encontrei tudo que eu buscava dentro da Bíblia. Qual é que é esse papel importantíssimo? Tocasse num ponto. Eu costumo dizer assim que quando a gente compra um carro, quando compra um imóvel, um bem durável, vamos dizer assim, vem um manual. Uhum. O ser humano, quando nasce no hospital, eu acredito que ele deveria receber de presente do médico uma Bíblia. Ali está o manual. E como é que foi essa descoberta aos 60 anos da Bíblia? Foi através do quê? Eu desde criança, como eu te disse, eu sempre fui muito religioso, né? Então a gente aprendia aquelas coisas básicas. Mas é lógico que a leitura numa criança ela não desperta muito, a gente foge dessa parte. Mas ler a Bíblia também não é fácil, né? Eu até tentei, mas eu não tinha compreensão do que eu estava lendo, porque eu lia como... Sempre gostei de ler, depois na minha adolescência para frente, mas eu li a Bíblia como um livro de história. E a Bíblia não é um livro de história. Então aquilo acaba não te prendendo porque tu não entende o que tu está lendo, né? Então há 2 anos atrás, um amigo já de muitos anos, que é pastor, ele me convidou para ir na igreja dele, a gente começou a conversar, e ele me colocou o conhecimento que ele tem nessas conversas, e eu fui me descobrindo ali, até que eu acabei me convertendo, né? Fiz o batizado de novo, né? Desci as águas, entendendo que foi um momento necessário na minha vida, e ali eu comecei a ler a Bíblia de uma forma diferente. E confesso que até hoje não tenho entendimento, nem conhecimento, mas tenho ele para me orientar nas dúvidas, né? E algumas coisas eu acho assim como que por encanto, só por Deus mesmo.
A Bíblia, a palavra de Deus, né, Edilson, ela tem essas nuances importantes. Ela é do Gênesis ao Apocalipse, uma carta de amor a Deus. Muitos, no atual momento que o mundo vive, eles descreem da existência de Deus. Alguns até acreditam que Deus criou o planeta, criou seres humanos, mas deixou nós jogados aqui à mercê das circunstâncias, quando na verdade isso não é verdade isso. O que ocorre é que a Bíblia realmente, como tu disseste, é um livro que, quando nós lemos ele apenas como um livro de história, a gente não tem o entendimento, né? Mas quando o Espírito Santo, e foi justamente o Espírito Santo que tocou na tua mente, no teu coração, para fazer essa leitura. Você está no Ponto de Partida, eu sou o jornalista Jair Wingert, e nós estamos entrevistando nada mais, nada menos do que o Edilson Constante da Silva, cabeleireiro aqui na nossa cidade, com um salão na Avenida Independência. Uma conversa muito boa. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo e divulgar o Ponto de Partida. Nós vivemos, Edilson, um momento muito difícil. Você tocou nesse ponto, que foi a questão da pandemia, como o Brasil enfrentou, o mundo enfrentou, porque era tudo novo, protocolos novos. Vencemos. Mas eu te pergunto, o mundo pós-pandêmico, ele gerou isso, a Organização Mundial da Saúde, ela aponta que o planeta está vivendo uma crise sem precedentes na área da saúde mental, com doenças psicossomáticas, muito suicídio, muitos jovens tirando a própria vida por falta de esperança e de tantos outros problemas. Como é que você tem sentido essa questão do mundo pós-pandemia na questão saúde mental? Como é que tu tem sentido isso e o que tu acha que pode ser feito para nós tentarmos amenizar essa pandemia dentro da pandemia? Jair, essa pergunta ela é bem interessante, porque eu acho que bastante pessoas, pelo menos que eu conheço e que, como eu também, não fujo à regra, sentimos isso na pele, né? A questão de saúde mental, às vezes a gente pensa que é uma coisa mais carregada nas pessoas, mas às vezes ela é muito sutil. Eu mesmo, hoje peguei o Covid, tive bastante ruim, e hoje eu tenho lapsos de memória, coisa que eu não tinha. E uma coisa assim, incrível. Até a gente brinca, diz, agora tudo é culpa da Covid, não é mais da idade, né? Os esquecimentos. Mas não, realmente, e eu converso com mais pessoas que têm esse mesmo sentimento. Eu não tenho nem ideia do que se pode ser feito em relação a isso, porque afetou isso de uma maneira em conjunto que eu enxergo da pandemia, da doença, do vírus. Vem junto também com os jovens, hoje estão muito apegados à internet. Os jovens hoje já não se socializam mais. As nossas brincadeiras de bairro, aquilo que a gente ia para a rua, as mães tinham que estar chamando para dentro de casa. O jovem hoje ele está perdido dentro de casa, na frente de um computador, na frente do celular. E isso também eu acho que traz um problema de saúde mental para o jovem, né? Antes eu estava vendo um videozinho, eu não peguei quem é a médica que estava falando, que essa geração de agora, eles estão nascendo com um QI abaixo de 80. Quando uma criança, quando nasce, ela tem que nascer com QI 100, porque ela está com o cérebro limpo, ela está pronta para absorver. Mas o que eles estão absorvendo? Os pais hoje estão deixando na frente de um celular, na frente de um videozinho, umas coisas sistemáticas e mecânicas. A criança não está mais desenvolvendo as suas habilidades, né? De construir, de se frustrar muitas vezes, aprender com as frustrações. A criança hoje ela está sendo muito protegida e blindada num termo negativo, né? Para o seu crescimento intelectual. Então, Jair, isso é que eu não sei até onde esse vírus, de onde que veio, como que surgiu, de que forma que surgiu, né? Aqui veio, né? Se é uma coisa que foi elaborada em laboratórios ou se é uma coisa que o ser humano precisava passar.
também a gente pode levar essa possibilidade, né? Para que se aprendesse com alguma coisa, mas parece que não aprendemos nada. Eu, pelo menos, sinto isso. A gente não aprendeu nada com essa pandemia, com tudo que foi. A gente continua cometendo os mesmos erros que a gente cometia antes. Então, eu acho que essa situação de saúde mental, realmente, ela é preocupante, que no meu entender, no meu ver, isso só vai aumentar, só vai vir numa crescente. Antes a gente não ouvia falar em suicídio, né? Hoje é comum, e é no mundo todo, né? Isso afetou o mundo, é uma coisa que afetou a humanidade toda. Não é porque o país, porque é isso, porque aquilo, não, é o ser humano. E está na hora da gente acordar para esse tipo de coisa, né? Realmente, ele deixou sequelas, né? Eu sou um que ficou, eu brinco, acho que dizem que é a idade que deixa a gente esquecido, mas acho que não, acho que é o vírus. Mas realmente a gente brinca, mas é preocupante, porque isso só veio numa somatória dessa evolução toda que a gente vem passando dentro da internet, do sistema. A pandemia, o vírus veio agregar, né, a nos isolar um pouco uns dos outros. E isso realmente tem deixado sequelas mentais, diria assim, né? E realmente eu não sei nem como que isso vai terminar, da onde que vai surgir alguma coisa para que se mude isso, né? Porque o ser humano ele está caminhando para o isolamento. A gente já não vê mais as crianças brincando na rua, as crianças socializando uma com as outras, né? As crianças elas estão cada vez mais afastadas, as famílias estão cada vez mais vivendo num mundo próprio de uma ilha, né? Então eu espero realmente que, assim como surgiu um vírus que veio nos trazer essa pandemia, que o ser humano aprenda e que não se encolha, né? Que se abra. Como é que se diz? Sejamos rosa, né? Um botão que desabrocha e não um repolho que nasce aberto e se fecha. Eu sou o jornalista Jair Wingert e você está no Ponto de Partida. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o seu like, divulgar o trabalho do canal Ponto de Partida, que a cada semana está entrevistando um profissional, um ator, um artista, um cantor, enfim, pessoas que se destacam contando de onde iniciou o seu ponto de partida. Hoje nós estamos entrevistando o Edilson, cabeleireiro aqui da cidade de Campo Bom. O Edilson, pelo que a gente já conversou, ele é um ávido leitor, gosta da leitura, inclusive teve uma mudança na sua vida através de um livro, a Bíblia. Como ele disse, enquanto ele lia como se fosse um livro de história, ficava como um livro de história. A história dele já foi contada, houve uma modificação há pouco tempo e ele teve um encontro com Deus através da leitura do Manual do Ser Humano, que é a Bíblia Sagrada. E a dica de leitura de hoje é do Marcelo Rubens Paiva. Quando fala nesse nome, você se remete logo ao filme que ganhou o Oscar. Marcelo Rubens Paiva é autor desse livro que originou o filme, Ainda Estou Aqui, que conta a história da mãe do Marcelo Rubens Paiva. O Marcelo Rubens Paiva ele inicia a sua trajetória, depois ele se tornou articulista da Folha de São Paulo, enfim, bastante conhecido no eixo Rio-São Paulo e no Brasil inteiro. Ele iniciou em 81 com Feliz Ano Velho, que é um livro que conta o acidente que ele teve que o tornou tetraplégico. Marcelo Rubens Paiva, ele entra numa cadeira de rodas, enfim. E ele é filho do Rubens Paiva, que é o protagonista do filme e do livro. Então fica aqui a dica de leitura Ainda Estou Aqui, do jornalista Marcelo Rubens Paiva. Você está no Ponto de Partida e nós estamos entrevistando o Edilson Constante da Silva, um profissional que contou toda a sua trajetória, contou os momentos de vitória, de resiliência, persistência. E nós queremos ouvir de ti, Edilson. Qual o teu filme preferido? Filme preferido? Eu gosto tanto de filme, Jair, que fica difícil de enumerar um. Hoje, com esses streamings, esses canais, a gente está muito nas séries, né? Sim. Então hoje não podia deixar de ser assim uma série que me chama e me prende muito a ter shows, né?
Quem já assistiu, quem não teve a oportunidade de assistir, assista. É uma história bíblica, né, da vida de Jesus Cristo, mas é totalmente diferente daquela que a gente estava acostumada, né? Uma coisa mais moderna, uma coisa mais chamativa, que vale a pena assistir. E um filme assim que me chamou muita atenção foi... Como é que é o nome dele? Dá licença? Posso olhar aqui, porque é um filme... Eu assisti tantos filmes que eu tenho um filme aqui que ele é impactante, que é sobre fé também. Superação, Milagre da Fé. Esse filme é um filme lindo, 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 que você assistir com seu filho, com suas crianças. Exatamente. Esse filme, ele é fantástico, eu recomendo. É um filme familiar, para tipo, fazer aquela bacia de pipoquinha, pegar os teus filhos e assistir para ver o que é o poder da fé no ser humano. Tem um outro filme ainda nessa linha de fé, que eu indico também, é o Fé para o Impossível. É uma história, é um filme brasileiro que conta a história de um casal. Ele é pastor no Rio de Janeiro e a esposa, ela é agredida por um sujeito em surto psicótico. E os médicos não dão esperança alguma de sobrevivência. E aí acontece um grande milagre. Também é um filme nessa linha. Se tu não assistiu, Edilson? Não assisti. Boa dica. Fé para o Impossível. Fé para o Impossível. Vanessa Giacomo, acho que é a menina, que é a atriz, que é a protagonista, e o Dan Stubach. Ele que faz Fé para o Impossível. Filme cristão, um filme que mexe com o nosso sentimento e aflora a questão fé e esperança. E o livro, Edilson? Livro não podia deixar de ser 66 livros da nossa Bíblia, né? Mas um livro que me impactou bastante também na leitura, Augusto Cury, né? O Futuro da Humanidade. Recomendo, já presenteei vários amigos com esse livro, amigos até inclusive da pergunta que você fizeste anteriormente aqui sobre as doenças mentais, né? Quem trabalha nessa área deveria de ler esse livro. Ele é fantástico. O Futuro da Humanidade, para mim, eu leio toda a obra do Augusto Cury, eu conheço ele pessoalmente, inclusive quem traz o Augusto Cury a primeira vez na região do Vale dos Sinos em 2008, não é que traz, eu sugeri para então secretária de Educação de Sapiranga, a Cleide do Prado, sugeri a vinda do Augusto Cury e ela trouxe. Para mim, o melhor livro dele é O Futuro da Humanidade. Concordo. A saga do Marco Polo, Dr. Marco Polo, que vai lá viver com os mendigos na praça, né? Isso. É fantástico. E ali tu pega o embate que houve, hoje não tem mais, entre a psicologia e a psiquiatria, né? Isso aí. Aquilo ali me chamou muita atenção, né? Esse embate que houve ali entre psicologia e psiquiatria. Aquele encontro do Marco Polo no IML com os professores, que ele pergunta para o professor... É o início, né? Ele pergunta para o professor, né? Como é que é o nome dele? Não, nós não podemos envolver emocionalmente. Ele é um presunto, é um morto. Sim. Não, mas eu queria saber se ele já leu, se ele foi apaixonado, se ele foi traído. Ele foi um ser humano, né? Ele foi um ser humano. Eu vou tratar de seres humanos. Augusto Cury é fantástico. O Futuro da Humanidade. Bela escolha, belo livro. E o teu prato preferido, Edilson? Perguntar isso para um gordinho é sacanagem, né? Eu não tenho prato preferido, todos. Mas gosto muito da culinária italiana e a alemã, né? Não podia deixar de fora também. Mas a italiana ainda acho que... Mas em termos de culinária, um prato só é pouco para mim. Tem que ser mais amplo. Edilson, e o teu time preferido? Se é que tu pode... Porque hoje tem muitos profissionais que eles sempre, no Rio Grande do Sul principalmente, eles se dizem isentos. Né? Qual é o time preferido do Edilson? Não, eu tenho meu time, eu acho que time hoje até está mudando bastante, assim, as crianças estão tendo a sua opinião própria, mas eu sou da geração que a gente vem de casa já com o time nas costas, Sim. né? E adoro meu Internacional, não tem. Sou torcedor colorado e eu acho que é o único campeão mundial FIFA até agora. Muito bem. Edilson Constante da Silva, colorado, fã do Augusto Cury, leitor principalmente da Bíblia, trabalhador na área da beleza, referência
um estúdio, um salão, assim dizendo, num ponto central da cidade, na Avenida Independência, próximo à prefeitura, próximo a um grande supermercado da nossa cidade. Edilson, e o teu passatempo com a família? O que tu faz quando tu não está aqui no trabalho? Bom, Jair, o meu passatempo, eu tenho dois que eu não abro mão. Além de, eu acho, óbvio, esse passatempo familiar, de passeio, praia e tudo, que todos acho que deveriam ter essa oportunidade de fazer, né? Porque é uma maneira de recarregar as baterias. Mas o meu passatempo é nas quintas-feiras à noite, o meu grupo de futebol de salão, que nós já temos há 30 anos, né? Mudou algumas peças, mas o grupo, a base, está lá a mesma, né? E o grupo folclórico alemão, né? Que nós somos, eu e minha esposa somos fundadores, hoje únicos que ainda estão dançando, né? E há 34 anos nós dançamos no grupo. Então esse é o nosso passatempo, meu e dela, que todos os domingos tem ensaio, tem apresentações pela região, pelo estado e até fora do estado, né? É o Glockental? Glockental. Então esse é o nosso passatempo predileto, nós dois em conjunto. E o meu pessoal é o meu futebolzinho de quinta. Você está no ponto de partida. Eu sou o jornalista Jair Wingert. O nosso entrevistado, o Edilson Constante da Silva, cabeleireiro aqui na cidade de Campo Bom. Edilson, responde olhando para a câmera. O que é a vida? A vida, Jair e nossos caros ouvintes, eu acho que a vida é uma dádiva, né? Nós devemos respeitá-la, aproveitar todos os momentos que nos é permitido, porque a gente nunca sabe quanto tempo nós temos aqui. Então o tempo é primordial. Então aproveitarmos com sabedoria, como eu já dizia, e tem aquele filme, eu acho que A Vida é Bela, né? E realmente ela é bela. E ela foi feita, ela foi nos dada por Deus para que ela seja aproveitada. Mas com sabedoria, com resiliência, com conhecimento, com crescimento pessoal. Então, isso para mim é a vida, é ir em busca do que nos satisfaz, do que nos torna fortes, né? E com muita sabedoria e entendimento, porque é um presente, é uma dádiva. Mas Edilson, eu insisto contigo. Edilson, o que é a vida para ti? Eu insisto, Jair, vida é um presente que nós ganhamos de Deus. Isso é primordial. E Deus é o Criador de tudo, é o início, o meio e o fim. Então, vida para mim, por mais que tu me pergunte, por mais que eu vá procurar outros adjetivos, é só um presente de Deus. O resto, vamos viver. Você está no ponto de partida. Não esqueça de se inscrever no canal, acionar o sininho para receber as notificações, compartilhar o vídeo, divulgar o trabalho do nosso canal, que a cada semana está entrevistando alguém que conta a sua trajetória, o seu ponto de partida. Eu quero aqui agradecer mais uma vez a disponibilidade do Edilson. Eu sei que a agenda dele é cheia, é repleta, mesmo na segunda-feira ele abriu espaço para nos conceder essa entrevista para o canal. Edilson, muito obrigado. Que Deus abençoe sempre a tua trajetória. Para mim foi uma satisfação poder te entrevistar e o público conhecer um pouquinho mais de quem é o Edilson. Muito obrigado. Eu que agradeço.